Eu vou contar então uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em público. Eu estava no governo de transição, estamos falando de novembro, e fui chamado para uma sala com pouca gente. Ministro, pessoa assim, como é que estava no... Estava eu, o Onix, o Santos Cruz, então, Santos Cruz que brigou com o presidente, pode confirmar isso que eu estou falando aqui para ti. Santos Cruz, o Jorge, tinha mais gente, tinha o Bibiano, tinha mais gente, tinha alguns ministros lá, futuros ministros, né? Aí juntou na mesa, assim, comprida, falou, ó, seguinte, eu chamei pelo seguinte, apareceu uma acusação, tá pegando esse cara daqui, apontou pro Flávio, o governo não tem nada a ver com ele. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele que vai pagar por isso. Eu pensei, putz, eu vim pro lugar certo, cara. Porra, é isso que eu queria escutar, meu. Vocês toquem sua vida, não se preocupe, é só ele. E se ele fez coisa errada, ele vai pagar pelo certo. Aí você me fala assim, hoje em dia... Mas hoje em dia é ex post. Assim, eu não vou defender o Flávio, cara. Eu vou falar assim, você viu ele roubar? Não, é ele que tem que se explicar, cara. É ele que tem que se explicar, a casa que ele comprou e tal. Ele no trato pessoal, meu, um amor de pessoa, tranquilo, muito agradável. Agora, ele falou isso pra mim e tal, beleza. Eu não tenho que defender o Flávio, é uma coisa dele, ele que se resolve. Mas defende, né? Oi? Mas defendeu, né? Eu? Não, ele. Não, mas Bolsonaro. eu não. Ah, tá. Pensei que você estava falando do Bolsonaro. Então, falou assim, isso. quando o presidente falou isso... Mas você entendeu, né? Eu achei que o Bolsonaro tinha falado isso. O presidente Bolsonaro falou para todo mundo que estava naquela sala, você pode perguntar para mais gente. Isso é problema dele, vocês não precisam se meter nisso. Se fez alguma coisa de errado... Se ele fez alguma coisa errada, ele que vai responder. O governo não tem nada a ver com isso. Não, mas o que eu estou dizendo é então, que assim, depois disso, a sequência de ações foi toda para proteger o filho, então, né? Vamos lá. Eu trabalhei com ele. Eu não falo mal dele. Não falo por várias razões. Sim, então, eu entendo. Você pode ter a sua opinião. Claro. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu tenho boas lembranças do presidente Bolsonaro. Mas eu entendo. Assim como eu trabalhei em outros locais. E nos locais que você trabalha não é tudo 100%. Tem coisa errada que você pega. Você vê lá dentro. Teve uma última reunião que ele fez, quando ele foi fazer a despedida, que tem muito traste aí de internet que pega um trecho que ele foi abraçar o Bolsonaro. E aí pega só um trecho que o Bolsonaro está inclinando e fala, tá vendo? Ó, o presidente... Ele estava emocionado. Ele estava emocionado, foi um momento ruim. Porque era um ministro que estava saindo daquele jeito. De uma forma injustiçada. E mais próximo. Ele estava emocionado. Se você olhar na sequência, ele abraça. Eu, na hora, eu tirei a minha gravata. Era uma gravata verde. Ele usa essa gravata. Pode ver, agora, ele estava recentemente com a gravata. Volta e meia ele está com a gravata. Uma gravata verde com os cavalos marinhos. Dá para ver. Então, assim, cara... E eu continuei no governo. As pessoas são perfeitas? Não. Elas cometem erros? Cometem. Eu saí meses depois. Se ele cometeu erro, ele que pague por isso. Pela minha história com ele, eu não vou falar mal dele, cara. Eu não me sentiria bem falando. E o que eu desejo, eu falo sinceramente isso, eu desejo que ele consiga, pelo bem do Brasil, fazer um bom governo, terminar o governo dele. E eu não desejo nada de mal para ele, eu desejo que ele seja feliz. Eu não vi sinal. Mas é que pelo que vocês foram captados e essa vontade de mudar e corrupção e tal, e depois você vê as coisas repetindo. Vou falar pra ti, o que mais machucou foi a entrada do Centrão. Então, isso também isso me machucou mais. Mas, por exemplo, eu não quero falar, tem a casa aqui, problema dele. Ele que se explique, ele que justifica. Você viu, o Flávio foi grosseiro alguma vez? Alguma vez o Flávio pediu uma coisa errada pra mim? Nunca. Não, pega o cara, recebe o cara. Você está falando da sua experiência e ele também, entendo. Então, assim, cara, conheci o Duda, conheci o Carluxo, são legais. Cara, são gente legal, cara. Legal, gente legal. Se você tivesse um vizinho assim, você se dá super bem com o cara. Não é gente fresca, metida, snob. O contato que a gente teve nesse período, o Onix eu considero um amigo, um amigão meu. Então, foi uma aventura no sentido que a gente, contra tudo e contra todos, mais do que prometia a força humana, né? Entre gente nova edificar um novo reino que tanto chegou. Não vai se repetir tão cedo. E a dor que dá é que numa coisa que era tão bacana, que estava tão promissora, hoje a gente está... A gente está com várias dúvidas e receios, inclusive de perder o país, porque a região toda... Não é só o Brasil. Ela está sob ameaça do totalitarismo.